Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quinta-feira no programa Algo a Mais. Nesta quinta-feira, nós iremos falar sobre a importância do brincar. Eu estarei aqui com a pedagoga Desirê Gazana, com a minha colega de quinta-feira, Veridiana Valarciota, e muita música especial com Fabiano Dias. Então, pessoal, fica conosco. As Quintas da Educação, a Quinta-feira da Educação está iniciando. Observando hipócritas disfarçados rodando ao redor. Não chores mais. Não chores mais. Não chores mais. Não chores mais. Bom dia, meninas. Bom dia, Fabiano. Bom dia, gurias que estão aqui comigo no estúdio. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E realmente hoje é um dia muito especial, falar sobre a importância do brincar e compreender o que realmente seria o brincar no desenvolvimento infantil. E para isso, antes, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores, que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça, de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. A Kiron Centro Cultural, um local que você encontra curso de línguas, reforço escolar, ensino superior, Cruzeiro do Sul, a Objetivo Móveis sob medida, aqui na Placidina de Araújo, em Nova Prata, uma esquina super bonita, local com móveis, decorações, tudo para sua casa ficar impecável. Então, passa na Objetivo. O Prana, Energia Vital, um abraço a todas as meninas que trabalham nesse centro de terapias muito especial e todas as sextas-feiras estão aqui conosco. O RP Mercados, hoje com um espaço amplo, organizado para te atender no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata. A Manfi Produtos Alimentícios, sabor que faz a diferença e faz mesmo. Sempre digo, pessoal, tenham produtos Manfi para o seu café da manhã, para lanches. Isso é sempre muito bom contar com os biscoitos da Manfi. E a Beneduzzi, a loja Beneduzzi, sempre vestindo felicidade. E como eu digo aqui, eles sempre me vestem de felicidade. Então, agora, para iniciar o nosso programa, o nosso bate-papo, eu gostaria que as meninas se apresentassem para o pessoal de casa. Desirê, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom, então, eu sou Desirê Chaparro Gazana, né? Eu sou pedagoga e estimuladora precoce e trabalho com o brincar, trabalho com a infância, assim, uma profissão que realmente escolhi como professora de educação infantil, como professora de educação especial e também na estimulação precoce. Vivencio o brincar todo dia, né? Então é muito bom para mim estar falando sobre esse tema. Que show, muito obrigada, Desirê. Veri, mais uma quinta-feira da educação aqui, trazendo assuntos super importantes para os nossos papos e realmente para poder passar para o pessoal de casa o quanto é importante a educação na vida das pessoas. Isso aí, Laura. Então, como sempre, é um prazer participar deste quadro e ter a oportunidade de trazer temas tão interessantes e profissionais tão competentes como os nossos convidados. Que a gente tem a oportunidade de conhecê-los, de saber o trabalho que eles fazem e sempre trazendo muita informação, muito conhecimento para todas as pessoas que nos assistem. Então, o meu nome, para quem não me conhece, é Veridiana Valarciota. Eu sou professora de Geografia, licenciatura plena, e sou especialista em gestão escolar. Eu digo sou porque quem foi professor jamais deixa de ser, né? Quem incorporou a educação na sua vida, quem trabalhou com a educação, com esse meio tão fabuloso, tão fantástico, esse ato de educar, a gente jamais deixa de ser professora. Atualmente eu
estou aposentada, eu já tive uma caminhada longa dentro da educação, na rede pública estadual. Foram 36 anos de trabalho, sendo que desses 36, 16 anos eu fiquei como gestora escolar da Escola Estadual Reinaldo Querubini. Então, é um prazer enorme participar desse momento tão importante, valorizando a educação, valorizando os profissionais que trabalham na educação, e isso é fantástico. Então, o meu agradecimento especial a ti, Laura, pelo convite, por fazer parte, e principalmente a Conecta, que está prestando um serviço excelente para a sociedade. Não só nesse quadro, como nos outros também. E falando em quadros, eu também faço parte do quadro Mulheres, que acontece todas as quartas, às 21 horas. Maravilha, Veri. Obrigada a você. E agora vamos começar a falar sobre a importância do brincar. Desirê, pedagoga, trabalha com crianças e traz toda uma bagagem que pode comentar sobre a importância desse brincar. E o que, na realidade, Desirê, pode ser considerado um brincar? Então, o brincar, né? A importância do brincar, ele vai muito além quando a gente enxerga uma criança com um brinquedo na mão, né? A gente tem que ter bem essa clareza do significado dessa palavra brincar. Não é só uma criança estar com um brinquedo na mão. Tem muito significado por trás, o simbólico, a imaginação, a criatividade. Todo esse lado, ele está sendo desenvolvido quando a criança ela está ali no ato do brincar, né? E o quanto é importante ele começar, assim, desde a barriga da mamãe, né? Então, assim, não é esperar a criança ter uma fase para brincar. O brincar, ele está presente na vivência, no dia a dia, na rotina, nos momentos mais simples do dia. Quando a gente interage com a brincadeira, tudo fica mais leve, mais gostoso, a criança aprende muito mais. E, Desirê, quando pensamos em brincar, a gente pensa brinquedos. Precisam ser brinquedos específicos? Ou como tu vês a questão da criatividade da criança? Pois é, esse é um ponto bem importante, porque assim, eu tenho muito claro que a criança ela nem precisa do brinquedo para brincar. Se ela tem esse simbólico construído, né, a importância então de cada fase, a gente oferecer para a criança os momentos de vivências e as aprendizagens de cada fase, ela vai construindo isso no seu desenvolvimento e aí ela nem precisa do brincar, porque a gente pega ali qualquer coisinha, um graveto vira uma varinha mágica, uma tampinha vira um carrinho, né? Então, às vezes, não é preciso aquele brinquedo elaborado para poder dizer, a criança não brinca porque não tem brinquedo, né? Não é não precisa essa desculpa, né? E também, assim, o quanto a criança, ela constrói a sua identidade, como ela constrói o seu conhecimento das coisas, ela vai adquirindo essas habilidades por meio do brincar, né? Então, a importância, nós, educadores, os pais, enfim, todas as pessoas da rede de apoio dessa criança, oferecer vivências com brincadeiras, que aí ela vai estar se construindo. E a gente sabe, assim, por meio de teorias, o quanto é importante a brincadeira até os 3 anos, né? As conexões cerebrais que a criança está fazendo ali. E depois ela vai só aprimorando as habilidades que ela conquista nessa primeira fase por meio do brincar. Né? Com certeza. Veri, como professora, como alguém que esteve à frente da escola, por vezes a gente vê que escolas desenvolvem desde brinquedos, desde coisas que possam estimular a criança a brincar, fazer sons, enfim. E como tu vês essa questão dentro da sala de aula? A brincadeira, e o brinquedo, enfim, o brincar é fundamental na vida das crianças e em todas as faixas etárias. E quando a gente fala que a criança vai para a escola para aprender, a gente pode conciliar isso e dizer que a criança não aprende só na escola, ela aprende em todos os momentos. E a brincadeira ela é de suma importância em todas as etapas da vida da criança e do adulto também, que depois a gente pode comentar isso.
E ela faz parte do dia a dia, porque desenvolve inúmeras habilidades. Dentro de uma escola, o próprio correr, pular, saltar, se agachar, a criança já está brincando e já está desenvolvendo o seu lado físico. Ela aprende a se conhecer e a conhecer os outros. O faz de conta, que eu acho maravilhoso, porque ele envolve a imaginação da criança. Então, a criança, ela consegue imaginar quem ela quer ser, ela consegue ter a empatia, se colocar no lugar de outra pessoa, brincando como mamãe ou papai, cuidando da sua boneca. Ela já vai desenvolver as habilidades de cuidar do outro, das responsabilidades que ela vai ter que ter enquanto adulto, porque ela observa os outros. O brincar, ele é muito importante, mas nas escolas, se a gente fala, tirando a educação infantil, as outras séries, ele tem um período determinado e um tempo determinado, que é o horário do intervalo, do recreio. Então, é nesse momento que as crianças conseguem conviver umas com as outras, brincam, correm, e que a gente está perdendo em função do momento que a gente está vivendo. Porque hoje, com a questão da pandemia, as crianças não estão tendo esse momento de recreio. As crianças estão sendo liberadas 10 minutinhos para fazer o lanche no refeitório e voltar para a sala de aula. Então, lógico que é importante o cuidado, o distanciamento, nós não temos o que fazer nesse momento. Mas as crianças estão perdendo muito, porque elas não estão brincando, elas não estão usando dos jogos em grupos, que é tão eficaz para cooperar com o outro, por causa dos limites, das negociações que eles fazem. Então, a gente está perdendo bastante, não só a aprendizagem de sala de aula, ou aprender a escrever, ler, fazer contas. As crianças estão perdendo esse momento da brincadeira, do contato com outras crianças. Então, assim, espero que essa pandemia passe logo para que as crianças consigam voltar a se integrar com outras crianças, a correr, a ter aquela algazarra nas escolas. Eu até estive visitando a escola essa semana. A escola não é a mesma, não tem aquela alegria das crianças. Até a diretora me disse assim, eles nem incomodar sabem mais, porque eles estão isolados, eles não conseguem compartilhar nada, não tem o toque, não conseguem brincar com outros. O que dá mais uma pena é ver eles todos de máscara. De máscara. Então, assim, a gente sabe que o momento claro. é preciso, né? Nós precisamos colocar a saúde em primeiro lugar. Mas essa pandemia tem que passar logo, porque é um estrago, assim, olha, grande, assim, é uma preocupação enorme que eu vejo com as crianças, essa questão deles não poderem brincar. Eles não podem compartilhar um momento com as outras crianças. E isso, Desirê, faz toda a diferença para o desenvolvimento infantil. Faz. A aprendizagem no coletivo, ela acontece assim, de uma maneira muito significativa. E está sendo realmente, como a Veri disse, a palavra estrago, ela é bem marcante mesmo, mas porque assim, eu em sala de aula, me dá uma tristeza de não poder proporcionar para as crianças aquele momento assim de sentar todos juntinhos, né? Fazer aquela brincadeira no coletivo, não, tem que ser cada um na sua mesa. Eles têm por si só aquela curiosidade de querer ir na mesa do colega, ver o que ele está fazendo, o que ele está construindo, vamos ver se é parecido com o meu e coisa assim, e a gente não pode deixar. Então, claro, a saúde vem em primeiro lugar, os cuidados, toda essa questão da pandemia, mas realmente vale o reforço, né, para a gente se cuidar e passar logo por esse período para voltar até essa interação que ela é essencial mesmo para as aprendizagens, né? Com certeza. Desirê, falando em educação especial, que tu também está trabalhando, também tem essa questão do desenvolvimento deles, tem a questão de que eles gostam por vezes, eles precisam um pouquinho mais do carinho, do afeto, de estar próximo. E como tu vês essa questão do brincar com eles também, que provavelmente nesse momento esteja tendo toda essa dificuldade por talvez eles precisarem um pouquinho mais de ter alguém próximo. A educação especial, ela é marcada, assim, bastante pelo concreto, né? A educação infantil é também uma fase
que a criança aprende por meio do concreto, precisa ter algo ali para ela manusear e o simbólico, né, assimilar o simbólico. E a educação especial, então, ela avança um pouquinho mais com essa parte. Então, às vezes tem situações assim de que a idade cronológica já seria de outra fase, mas ela ainda está lá na parte do simbólico, do concreto. E é muito importante, é muito prazeroso, porque aí a gente percebe assim, tem sim alguns casos que eles apresentam uma limitação um pouquinho a mais do que as outras crianças, mas quando eles conseguem conquistar alguma habilidade, alguma maneira assim de brincar do faz de conta, é uma alegria sem tamanho, né? E o quanto é divertido também para eles quando a brincadeira permanece mais tempo. Então, assim, para eles a vida é uma brincadeira, né? Eles não têm, assim, todas essas preocupações que a gente vai crescendo e vai adquirindo. Eles continuam no mundo da brincadeira, da fantasia. Então, por exemplo, assim, agora se aproximando a festa junina, né? Infelizmente, mais um ano não vamos poder comemorar, mas eu lembro de anos passados, assim, na APAI, a festa junina é uma alegria, né? O refeitório cheio, dançando, cantando, e eles, os adultos, brincando. Então, a gente vê também esse lado bonito da educação especial, que eles conservam essa brincadeira que nós deveríamos conservar, né? Nós adultos, conservar também esse lado do brincar no dia a dia, porque senão Com fica certeza. difícil. Veri, quando tu falaste antes sobre a questão de brincar adulto também, talvez colocações sobre essa fase que a gente vai deixando. Nós adultos, a gente vai esquecendo do lado do brincar e a gente sabe o quanto é importante, talvez até para que a gente possa ter desenvolver uma tranquilidade, desenvolver algo que seja prazeroso para nós também. Eu acredito, Laura, que... E até existe uma frase, que eu não lembro agora, que diz que a gente nunca deve deixar morrer a criança que existe dentro de nós. E se a gente conseguir fazer isso, não deixar morrer a criança que existe dentro de nós, a gente consegue levar a vida de forma mais leve. Porque a nossa vida é um aprendizado. Então, a gente, em várias etapas da vida, a gente vai desenvolvendo diferentes habilidades. E conseguir levar a vida de forma mais leve no mundo atual, no mundo que a gente vive, de correria, de pressão, de medos, de violência, de insegurança, eu acredito que a sociedade seria melhor. Porque se todos nós conseguíssemos deixar essa criança que está dentro de nós fluir, deixar essa criança vivenciar o lado melhor da vida, ver com bons olhos o outro, colaborar para o bem, fazer o bem, o que a gente realizar da melhor forma possível, eu acredito que nós teríamos uma sociedade bem diferente. E falando em escola, a Desirê colocou muito bem a importância do professor estar em contato com os alunos, que nesse momento, lógico, a gente está numa fase diferente, mas os alunos se espelham muito no professor. Então, o professor, quando proporciona uma brincadeira, um jogo, ele pode ficar observando a criança e ele vai entender a criança através das atitudes da criança dentro dessa brincadeira. É possível conhecer muito a criança numa brincadeira só observando. E se o professor consegue entrar na brincadeira, fazer parte dela, melhor ainda. Porque o aluno, ele se espelha no professor. E também vamos falar dos pais. Que hoje em dia, a gente sabe da rotina, que é corrida para todo mundo. E muitas vezes, os pais não se dão conta da importância do brincar, da importância de sentar, brincar, participar do faz de conta, da imaginação, incorporar personagens com as crianças. E a gente sabe que também existe a história melhor é ter a qualidade do que a quantidade, né? Então, assim, pequenos espaços de tempo, sentar com a criança, entrar no mundo do faz de conta, isso é muito importante para que a criança se torne um adulto melhor, que tenha um futuro melhor também. E outra situação que eu vejo, que dificulta bastante,
é a história das agendas das crianças hoje em dia. As crianças, elas têm agendas de adultos, ou mais até. Então, a gente sabe que é importante a aula de inglês, o balé, a aula de informática, o futebol. A gente sabe de tudo isso que é muito importante, mas essas atividades não devem ser mais importantes do que o brincar. Tem que dar um espaço para a criança brincar, um momento para a criança brincar, e não precisa ser com brinquedos. Deixar a criança livre, sem ser uma brincadeira monitorada, com regras. Deixar a criança entrar no mundo da imaginação e observar a criança e proporcionar isso assim cada vez mais para ela, para que ela realmente consiga desenvolver essa habilidade da melhor forma possível. Então, a gente precisa ter essa consciência de que brincar é aprender. Tá certo. Agora, inclusive, dentro do que a Veri coloca, que é brincar, indiferente se é com brinquedo ou o que a criança faz de brinquedo, que foi exatamente o que nós falamos no início. E, Desirê, nós temos um vídeo referente a isso, né? Então, eu acho que vai ser muito especial, importante, pertinente nesse momento a gente poder rodar. Produção, roda para nós o videozinho que a Desirê trouxe para nós. Se tá rodando música. É isso aí. Então a gente pode ver justamente como uma criança se comporta diante do que é apresentado. Como é que tu vê isso? Então esse vídeo né, às vezes roda na internet, assim, em vários momentos, e como eu tô sempre nesse meio, eu adoro tá dando uma espiadinha. Mas mostra bem a realidade, né? Que às vezes o brinquedo comprado, construído, a criança, claro, né, tem o significado, ela vai brincar, vai gostar. Mas se a gente proporcionar também outros brinquedos, outros materiais ali que ela vai descobrir por si só o que acontece quando ela aperta, o que acontece com aquele objeto que ela tem em mãos, ela também vai estar construindo o brincar, né? Então, é bem aquilo que a gente estava falando, vale ressaltar que às vezes não precisa comprar um brinquedo tão caro, a gente pode proporcionar o brincar para a criança com algo que tem ali em casa, faz um chocalho com um pouquinho de arroz dentro de uma garrafinha, já vai estar construindo um momento de brincadeira e de aprendizagem, né? E sabe que eu me preocupo bastante com a questão da cultura, que a gente está perdendo os brinquedos de antigamente, que a gente brincava, eu pelo menos, vocês são mais novas, e que muitas vezes as escolas não trabalham isso. Por exemplo, amarelinha, ovo choco, brincar de esconde-esconde, inúmeras, aquele telefone sem fio, são brincadeiras antigas e que desenvolvem muitas habilidades e que muitas vezes as escolas não trabalham, ou os pais também em casa, que são brincadeiras simples. E os alunos não sabem o que é. Então, quando se fala, vamos brincar de cabra cega, de perna de pau, que a gente brincava. Então, assim, tem muitas atividades, muitas brincadeiras antigas que elas estão se perdendo no tempo, até em função da própria tecnologia. Eu li uma reportagem que o Brasil, ele tem cerca de 161% das crianças brasileiras, elas vivem conectadas. É o país mais conectado do mundo em relação, se falando das crianças. Então, assim, a gente entende também que estamos numa outra época, na era da tecnologia, que é importante, mas as crianças não devem ficar o tempo inteiro em cima dos computadores, diante de uma tela. E de 9 a cada 10 pais de uma pesquisa feita, colocaram que os filhos preferem brincar de forma virtual do que de forma real. Isso é um dado muito grave. Então, as crianças estão muito tempo
com computadores, com smartphones, com tablets, celulares, e estão deixando de brincar no mundo real, em espaços pequenos, sem pegar sol. E essa questão também sem pegar sol, nessa reportagem que eu li, também eles colocam que 56% das crianças brasileiras, elas pegam menos tempo de sol do que presidiários que têm por direito 2 horas de sol. Então, assim, as crianças estão perdendo por presidiários de segurança máxima ainda. Então, assim, é importante que os pais tenham essa noção de que brincar é aprender e que as crianças precisam brincar. É muito saudável brincar, se sujar, andar de pés descalços, entrar em contato com a natureza, sair de frente do computador. Gente, como é importante ouvir isso, Veri. É muito importante chamar atenção para dados como esse, porque por vezes a gente não se dá por conta. Eu digo hoje, claro, muitos vivem em apartamentos e que podem nem sempre ter um espaço espaço né? de poder sair, fazer alguma coisa, ainda mais com uma pandemia dessas, que por vezes as pracinhas estão todas cheias de fitas e aí tu não pode levar a criança. Então dá para compreender, mas olha a situação, realmente, se a gente parar e pensar nisso, a gente começa a ter uma sensação de dizer, meu Deus, o que a gente... E nisso tudo, assim, tem muitos fatores, né, Laura, sem culpar Claro, pais claro. e professores, enfim. Nós estamos vivendo numa pandemia, tem não Nova Prata, mas as cidades maiores, e aqui também o medo da violência na rua. Claro, Tem, os pais estão trabalhando bastante, aí chega em casa cansado, então às vezes é mais cômodo. Ai, vai ficar na frente do computador, vamos dar Isso que eu- né, Eu quero aproveitar. Às vezes é mais cômodo citar isso. bem essa importância, assim, ó, o quanto é mais saudável ver uma criança sujinha, né, os dedos sujos de terra, às vezes até o joelhinho ralado ali, mas saber que ela brincou, do que aquela criança passiva que fica sentada num sofá, que não tem nem força muscular, muitas vezes, que vai ensinar ela a pular, ela não consegue pular, porque está acostumado o corpo a ficar sempre parado com o celular mexendo, né? Então, assim, a importância do equilíbrio. Hoje em dia a tecnologia proibir já não tem mais como, né? As crianças elas já nascem com o dedinho pronto. Mas ter esse equilíbrio mesmo, e aí eu entro assim bem como professora de educação infantil, que eu percebo a importância que a gente ainda precisa ter um espaço de reconhecimento que a educação infantil é o brincar. É o se sujar, é passar tempo na pracinha, como a gente estava falando antes, infelizmente não está sendo a nossa realidade, mas enfim, em outros anos e pensando logo mais para frente, uma professora com a pracinha, ela não está ali para passar tempo, né? Não, a gente está ali para proporcionar as habilidades que a criança precisa. Então, claro, né? Vejo muitas vezes assim pais dizendo: mas a criança passa a tarde na pracinha na escola, mas é ótimo que ela passe a tarde na pracinha, né? Ela vai estar aprendendo a conviver com o colega, vai estar subindo, descendo, sentando no chão. Então, assim, a importância de ter esse lugar claro na educação infantil do significado do brincar, né? E Desirê, assim, eu vou salientar o que você falou, que como diretora a gente recebia muitas reclamações dos pais que diziam: mas o meu filho foi para a escola e não fez nada, o caderno está em branco, não aprendeu nada, o que ele fez a tarde inteira? Então, muitos pais acreditavam e acreditam que o aluno só aprendeu se tiver algo escrito no caderno. Então, eu costumava orientar as minhas professoras para colocar toda a rotina. Educação física, brincadeira no pátio, escrever e fazer com que os alunos escrevessem canto, cantigas de roda, para os pais saberem que a escola, o aluno, na verdade, não vai aprender só escrevendo e lendo. Tem muitas maneiras do aluno aprender e o brincar é uma delas, mas é uma reclamação muito frequente. O que as professoras fazem? Ainda mais as da educação infantil. A pessoa que reclama disso é a pessoa que reclama
dizendo que o professor não está trabalhando. Isso, É, de é. achar que, por exemplo, É, quando a gente agora, está na inclusive. Isso praça, aí. não está brincando, mas é como a Veri antes falou, a interação do professor com a criança nesses momentos, a gente observa muito e consegue resolver muitas coisas por meio do brincar. Então, uma criança que está tendo algum conflito em casa, às vezes vem um pouquinho mais triste, né? Vamos supor assim, o pai e a mãe estão brigando em casa, reflete na criança. Puxa ela, faz uma brincadeira ali mais individualizada, já resolve aquele conflito com ela, ela já vai virar outra criança, Com né? certeza. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. Música, Fabiano. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, vem a lua enlouquecer. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café. Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata. De Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Que ouvindo, Fabiano, a gente começa a pensar como foi, quem sabe tu fosse estimulado desde pequeno através de brincadeiras a desenvolver ritmos, música, como é legal. Esse papo que a gente tá tendo aqui é, como eu falei aqui em off, eu sou meio cético a isso, sabe? Eu acho que
eu digo até que talvez eu seja um pouco retrógrado em relação a isso, porque eu acho que a minha infância deveria ser de todas as crianças, sabe? Porque às vezes eu conto em casa, eu fico falando histórias e lembrando do tempo que eu era criança. Tipo, eu lembro que eu tinha 7, 8 anos e eu andava na beira do rio pescando sozinho, subindo em árvore, sabe? Era fantástico. Então eu acredito que sim, acredito que essa questão, né, de estimular ritmo, estimular, não sei, tudo. Soltar a imaginação. Soltar toda a imaginação. Né? A criança brincando, cara, eu tinha um ela amigo solta. imaginário, embora na época não fosse normal ter um amigo imaginário, eu tinha um amigo imaginário. Então, Sim, mas tem a fase Com de ter os certeza, amigos imaginários. Com certeza. Pessoal, estamos de volta com o programa Algo a Mais. O nosso papo de hoje está sendo a importância do brincar. E eu gostaria agora, antes de voltarmos, só chamar um recadinho super especial da Kiron Centro Cultural que ela tem para nós. Hello, my name is Mirella. Eu estudo na Kiron de Nova Bassano. Hoje estou aqui na Close Store Castelo da Criança para ensinar a vocês o vocabulário close. Let's go! Eu estou vestindo white hat, white blouse, blue skirt, white scarf, blue coat. Estou pronta para o winter. Se você gostou do meu look, vem para Castelo da Criança. Se você quer aprender inglês, vem para a Kiron. Que doce ver essa criança falando desse jeito, fazendo... Meu Deus, é muito bonito de ver. E que bom que a gente vê que essa gurizada tem estímulos, tá crescendo, tá... Por mais que a gente sabe que esse não é o melhor momento para essas crianças, mas assim, ver que elas continuam evoluindo é a coisa mais linda. Então, parabéns à pequena. Sabe, Laura, que assistindo o vídeo e Desirê, eu vou levantar aqui uma questão, já que a gente está falando do brincar, que é muito importante. E a menina do vídeo tá vestindo uns looks lindos. Mas a gente tem sempre que pensar, como pais, como professores também, a gente tem que sempre pensar que a criança, ela pode vestir looks lindos como esses, mas ela tem que se sentir confortável e a mãe não pode ficar com a história de ai, meu filho, você tá com vestido novo, não pode se sujar, não pode sentar no chão, não pode ir para a pracinha e dar mais importância para a roupa do que para as atividades e para a brincadeira da criança. Lindo vestir desse jeito, roupas lindas. Eu também tinha a minha bonequinha, o menino já é mais prático, né? Camiseta, claro, bermuda e tal. Mas eu também tive a minha bonequinha, que me enfeitava muito. Mas eu sempre tive isso na cabeça, assim... Eu vou comprar para que ela se sinta bem, bonita, confortável, mas eu não me importava dela ir com um vestido lindo para a praça, sentar, brincar na brita, andar de bicicleta. Então, assim, é importante, é bonito vestir a criança como criança, na moda, que mãe não gosta disso, né? Mas a gente não deve dar mais importância para a roupa do que pro brincar. Pro desenvolvimento, né? Desirê, acho que é bem por aí, né? Eu, nas reuniões de início de ano, sempre falo também que eu adoro ver eles enfeitados, principalmente as meninas, né? Que vão, às vezes, com tiara, coisa assim. Mas nada que vai impedir. Pode ir até ir bem vestidinho, mas não que vai impedir de sentar no chão, de brincar, de coisa assim, né? Porque, às vezes, assim, a gente observava, assim, até pouco tempo ali na escola, criança bem pequenininha, com aquelas botas para cima do joelho, a menininha não conseguia nem caminhar dentro da escola. Então, assim, ia correr, não conseguia correr porque estava com a bota. Fazer isso não vou porque a minha mãe vai ficar brava, eu vou estragar. Tem outro tipo de atividade, nós vamos sentar no chão. Não pode porque vai estragar a roupinha. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Roupa confortável, mas que a criança não se sinta limitada por causa da roupa. Me lembrou agora sobre essa questão, né, de se sujar e que não sei o que. A minha irmã sofria muito. Eu morava com a minha irmã Tânia e ela tinha, na época, tinha minha sobrinha,
Aí depois ela ganhou o segundo filho e o terceiro filho. E eu tava ali no meio, né? Morava junto e tal. Então, ela ficava louca, assim, sabe? Porque ela chegava no final do dia, tinha 4 mudas de roupa de criança para trocar, sabe? Todos os dias, sabe? Daí ela dizia assim, cara, não aguento mais lavar roupa, sabe? Porque a gente tem fotos até hoje, sabe? E eu lembro muito bem dessa cena, assim, a gente levantando, botando a roupinha limpinha, sabe? E aí eu lembro muito da cena, assim, tô indo tomar banho, botando aquele monte de roupa, assim, todo dia, porque a roupa tava tudo suja, cheio de carrapicho, de não sei o que. As fotos mostram isso. Ainda pra dificultar, porque hoje não se tem muito. Exato, mas aí uma coisa que eu ia citar antes e acabei esquecendo, é sobre... Eu nunca mais vi criança com o braço quebrado. Nunca mais vi com a mão, com um negócio, não sei o que. Eu lembro que na época de escola, assim, 12, 13, 14, né, já da pré-adolescência, depois da adolescência, todo mundo, sempre tinha alguém na escola com o braço quebrado e o gesto todo escrito, assim, sabe, não sei o que. Então, isso acabou ficando assim, meu Deus, meu filho não pode quebrar o braço, pode quebrar a mão. É como a Veri antes comentou, às vezes é mais cômodo para os pais, né? Ah, pode brincar sentadinho ali no sofá com o celular na mão, do que de repente tá sofrendo algum acidente, alguma coisinha assim. Mas aí a gente limita a aprendizagem da criança, porque ela precisa disso para aprender, né? Até para conhecer os seus limites, o seu corpo. Então, a brincadeira ao ar livre, como tu citou antes, né? Pescaria, no lado do rio, coisa assim. Claro, limita muito a questão da cidade, né? Toda a situação que a gente está vivendo. Mas mesmo assim, ter o equilíbrio. Buscar no final de semana, em vez de, então, passar a tarde no sofá assistindo um filme que a criança já fica ali, bem dizer, todo dia... Vai para o interior, vai dar uma caminhada que seja com a criança, né? Que ela vai descobrir florzinha no caminho, pedra e coisa assim, né? Ela precisa disso. Com certeza. Quando a gente fala sobre isso, eu lembro quando minha filha vai lá na casa dos vovôs, que meu pai, ele diz, ela tá usando chinelinho de Jesus, porque ela vai pra grama, pra brita, vai no meio dos bichinhos, sempre de pé descalço. Eu disse que bom, porque dizem que ajuda muito até o caminhar de pé descalço, até por causa da planta do pé, enfim, e é tão legal quando se ouve, que pelo menos alguma coisa a gente consegue fazer, consegue dar essa... Ter uma infância saudável, né? Exato. Até no verão, o próprio banho de chuva. Isso. Hoje em dia a gente não vê mais, e quando o Fabiano disse não vê mais as crianças com o pé quebrado, o braço quebrado, a gente não vê mais as crianças na rua também, Até a ida para a escola acaba sendo, porque é tudo muito corrido, tem que sempre de carro. Mas às vezes tirar um dia da semana, né, quando o tempo estiver bom e questão pegar assim, um sol, vai caminhando com a criança, né? Ela vai observando, vai descobrindo, vai criando uma historinha no meio do caminho. Já é um momento de brincadeira. É verdade. Né? Por isso que a gente diz assim, o brincar, ele tem que fazer parte da rotina. A hora do banho pode ser uma brincadeira, a hora da comida pode ser uma brincadeira, só que hoje em dia o tempo tá muito curto, parece, né? Então a gente tem que buscar essas brechinhas para incluir o brincar. Com certeza. Pessoal, agora nós vamos só chamar o Thiago Zilli, que está no Estúdio 1. Ele que está elaborando o nosso Expresso Meio-Dia. Thiago, que manchetes temos para essa manhã? Muito bom dia, Laura. Muito bom dia, Veridiana. Bom dia, Desirê, e também o nosso violeiro de todas as quintas-feiras, Fabiano Dias. Os destaques do Expresso Meio-Dia de hoje ficam por conta do novo modelo de concessão das rodovias da Serra Gaúcha, que foi apresentada no dia de ontem às lideranças regionais. Também mais informações. A Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual firmam uma parceria para combater a sonegação de impostos nas rodovias federais do estado. E o Rio Grande do Sul registrou o menor número de homicídios nos últimos 14 anos e essa marca é comemorada pelos órgãos de segurança. Outra comemoração vem do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, que comemora a safra histórica colhida nesse ano de 2021, que bateu todos os recordes. E mais, o STF já soma 3 votos favoráveis para a realização da Copa América no Brasil e o julgamento segue ao longo do dia de hoje. Tudo isso e muito mais
você confere no Expresso Meio-Dia. Um bom programa para vocês, Laura. Muito obrigada, Thiago, pelas manchetes. E sim, quem quiser estar mais por dentro, fique conosco, que logo após o programa Algo a Mais, estamos com o Expresso Meio-Dia. Veri, colocações sobre o brincar. O que mais podemos estar conversando no momento? Eu colocaria aqui informações sobre o não brincar. O que acontece, né, Desirê, com uma criança que não brinca, além de um amadurecimento precoce, eu acredito que ela vai ter, falta de criatividade, e você como pedagoga, o que me diz sobre isso? Pois é, né? É muito engraçado, assim, na verdade, a gente acompanhar as fases das crianças. E eu já tive a oportunidade de estar trabalhando na educação infantil e fazendo tinha um contrato com séries iniciais. E aí, as crianças chegam nas séries iniciais, né, Veri? E a gente proporciona uma atividade de construção de texto e a criança escreve uma linha e acabou a imaginação dela. Então, assim, tu olha para a criança e diz assim, só isso? Não sei o que mais eu posso escrever. Então, assim, faltou. Aí tu percebe nitidamente o quanto faltou as habilidades lá da infância, o quanto o brincar foi precário, né? O quanto ela ficou defasada realmente de algumas habilidades que a educação infantil proporciona. Então, volto a frisar ali a importância do brincar na educação infantil, o quanto os professores também precisam estar preparados. Porque essa questão ali que a gente estava falando, não é só dizer, a criança está brincando porque tem um monte de brinquedo no chão. Nem sempre. Às vezes ela está só espalhando e colocando para um lado e para o outro. A brincadeira precisa ser construída. Então, às vezes, o papel do professor é bem dar aqueles toquezinhos indicativos do início, do meio e do fim da brincadeira, né? E mostrando para ela o quanto ela pode criar. Porque é bem isso, a gente quer que os adultos sejam criativos, mas a gente não proporciona momentos de criatividade para a criança. Então, também a criatividade, assim, se tu deixar eles livres, eles criam muita coisa. Bota ali, assim, materiais, tem me fugiu a palavra agora, não é técnica, desculpa, me fugiu a palavra, mas enfim, assim, dos brinquedos não construídos, que são os materiais que sobram, por exemplo, de alinhavos, né? Então, assim, carretéis de linha, pedacinhos de madeira, e tudo isso, a criança cria o brinquedo a partir disso, né? Então, tu tem em casa uma caixinha de ovo, não está mais sendo usada, proporciona para uma criança com uma canetinha, com 2, 3 palitos, uma fita, se ela não vai construir alguma coisa, né? E muitas vezes ela dispensa mais tempo com esses brinquedos do que brinquedos comprados, né? E na minha época, eu lembro de muitas pessoas, eu sempre morei na cidade, mas eu lembro de quem morava no interior, que faziam as bonecas com espiga de milho. E se você for olhar uma espiga de milho verde, tem o cabelinho da boneca, daí tinha de diversas cores, e se brincava com isso. Então, eu lembro muito, assim, das minhas primas e tal, que moravam no interior, e que quando a gente ia visitá-las, as bonecas eram as espigas de milho. E era muito bom de brincar, porque é diferente. E quando a Desirê diz que a gente fica observando a criança, quem de nós já não viu uma criança falando sozinha? Então, a criança desenvolve a linguagem, o vocabulário. Então, vai colocar ali o bebê para dormir, e fala e explica. E papapá. A minha mãe sempre conta até hoje, que ela adorava me ver na frente da casa, que eu, desde pequena, eu pegava os livros, botava embaixo do braço, e eu que dizia que eu queria ser professora. E eu dava aula para os meus alunos imaginários. Então, assim, foi uma vocação que cresceu comigo, um desejo, desde criança. Ela conta para todo mundo até hoje, porque a Veridiana, desde pequena, colocava o casaco num braço, no outro braço cheio de livros, e caminhava na frente da casa, indo para a escola, e dava aula para os meus alunos imaginários. Então, a criança já, a partir das brincadeiras, ela incorpora isso, um adulto que ela quer ser no futuro. Quer ser um médico, já
já vai brincar de ser médico, com os aparelhos ou não. Mas eu acho assim importantíssimo a história dos brinquedos que a criança faz com objetos recicláveis que a gente tem em casa, com objetos do dia a dia. Isso é muito Nesse importante. ponto eu quero também assim, salientar a questão da brincadeira, que não pode ter a brincadeira de menino e a brincadeira de menina. Isso assim, eu vejo como é quase que um crime na infância. Tu limitar a brincadeira. Dizer que menina tem que brincar de casinha e menino tem que jogar futebol. Né? Então, assim, o quanto a brincadeira precisa ser ampla para todos. Deixa a criança descobrir o que ela mais gosta, aonde ela tem habilidade, aonde depois, quando for adulto, ela vai escolher por conta qual o caminho que ela quer seguir. Mas se a gente limita muitas vezes assim, não, menina só vai brincar de casinha. Mas e depois se ela quiser trabalhar numa mecânica, né? Vai sofrer, porque dela não teve essa vivência. Então, deixa brincar de tudo. E muitas vezes as crianças vêm com essa questão de casa. Quando eu vou propor uma brincadeira, por exemplo, de casinha, e eu convido os meninos, eu não vou brincar, eu não vou segurar essa boneca no colo. Né? Então, assim, o quanto isso ainda está muito presente na nossa sociedade. E não precisa, né? Tem um ditado, né, que acho que todo mundo sabe, espero, que os mais antigos, né, ou o pai da gente, ou o avô, sei lá, sempre diz assim, casa que tem criança, quando não tem barulho, fica preocupado, né, tu tem que estar fazendo, como diz ele, está fazendo arte, está fazendo alguma coisa. Eu lembro que a gente fazia isso, eu morei um tempo, quando era criança, em Flores da Cunha, e o nosso... Era num bairro, lógico, eu nem sei se eu sei chegar lá hoje, mas era num bairro novo, né, lá na cidade, e a gente tinha muita mania de ir no ferro velho, procurar isso, procurar aquele outro, claro que tinha preocupação, meu Deus, aquele guri vai lá, vai se machucar, vai cair num ferro, vai pisar num não sei o que, mas cara, aquilo lá era um parque de diversão para nós. Então a gente ia buscar motoca velha, rolamento velho, pedaço de pau velho, para quê? Para fazer carrinho de rolimã, para andar onde? No asfalto que tinha acabado de fazer. Para quê? Para cair, quebrar o braço, rachar o coco. E, cara, infelizmente como é que eu posso dizer? É o ciclo, entendeu? Tu vai se machucar para saber que aquilo é perigoso, para dar, quem sabe, não fazer de novo, né? Ou tu pode ficar viciado por adrenalina e continuar fazendo e pronto. Com certeza. Pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial. Então vamos de música e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. Agora toda noite quando eu deito é boa noite, querida. Ô Cride, fala pra mãe que tu ali no livro que um espirro fosse um vírus sem curar. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ô Cride, fala pra mãe. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar,
neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. E na próxima segunda-feira, dia 14, no Entrevistas, nós recebemos o médico nefrologista Charles Bursen. Entre outros assuntos, nós vamos falar do setor de diálise do Hospital São João Batista, da Covid e da campanha de vacinação. É na próxima segunda-feira, às 21 horas. Nós esperamos vocês. Pra que o velho trem de lá tem disparar, chegue a tempo no outro lado da estação. Lata aberta, toda volta vai a carga, encontrada pelo meio do terreiro, e as fechadas onde a ponta não se larga eram só para vagões de passageiro, eram só para vagões de passageiro. Esse é o trem de lá. Olha só. Maravilha. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje falando sobre a importância do brincar. Estou aqui com a Desirê Chaparro Gazana, que é pedagoga e trabalha com as crianças e vê toda essa importância do brincar para o desenvolvimento. Estou aqui com a Veridiana Valarciota, minha colega das quintas-feiras de educação, que traz muitos assuntos importantes que precisamos estar conversando, estar levando sobre a educação, que sim, a educação é o pilar principal para todo o desenvolvimento da nossa sociedade, então desde os nossos pequenos. E agora, voltando com a importância do brincar, Veri. Então, como a gente estava falando no primeiro e segundo blocos, que o brincar ele é muito importante no desenvolvimento integral das crianças, e ele acontece em qualquer momento e em todas as fases da vida da gente. Então, é importante que os pais, que a família
entendam isso e que tenham essa flexibilidade e que proporcionem às crianças esses momentos de aprendizado. Até porque o ato de brincar, ele já está previsto na Constituição. É um direito da criança. E ninguém pode tirar um direito da criança. Inclusive, na Base Nacional Comum Curricular, lá diz que, principalmente na educação infantil, as crianças têm que brincar, como a Desirê colocou, que às vezes é colocado, a professora não fez nada. Tem que ser desenvolvido o brincar dentro da escola e dar a maior quantidade possível de horas para esse desenvolvimento da criança. E o que a gente percebe muitas vezes que talvez falte informação para os pais. Então, é importante esse momento que a gente está tendo aqui para que as pessoas que estão nos escutando em casa, talvez alguns pais não tenham parado para pensar nisso. Poxa vida, o quanto é importante. O meu filho está com uma agenda cheia. Eu estou pagando aula de inglês, que nem eu disse, várias outras situações importantes, sim, mas eles não estão dando uma parte do dia que é totalmente gratuita, que não precisa de brinquedos específicos, tecnológicos, e que talvez seja até mais importante do que essas outras atividades, né? Complementa o dia da criança. Eu até quero aproveitar esse momento e pedir, assim, para os pais, uma dica bem importante agora, então, de prof de educação infantil. Quando for buscar a criança, em vez de perguntar para ela, né, falando da educação infantil mesmo, o que você aprendeu hoje? A criança vai dizer, eu aprendi o quê? Eu brinquei. Então, vamos trocar a pergunta. Vamos perguntar do que tu brincou hoje na escola. Ótimo. E aí, sim, dá o significado para a criança, porque daí ela vai contar. Eu brinquei de roda, eu brinquei de Lego, eu brinquei de casinha, eu brinquei de massinha. Então, foi uma brincadeira produtiva, né? Porque a criança, e realmente eu como prof, a gente fala para a criança, vamos brincar. Eu não digo para ela, vamos aprender a brincar de massinha. Não, vamos brincar de massinha. E dentro do brincar está construído o aprender, está construindo, então, todas as bases da BNCC, né, que a gente tem todo o planejamento para seguir. Ele é realmente norteado por todas as bases e as competências, mas o brincar está em primeiro lugar. E quando se aprende, se desenvolve, se estimula o brincar na escola, tu estimula o brincar, que eu digo da forma correta, corrigindo. Porque, por vezes, quando a gente simplesmente, para dizer assim, nesse momento, porque eu gostaria só de fazer levantar essa questão, porque às vezes os pais em casa, tá cheio de coisa, vai brincar lá fora, não quer saber, não observa, e por vezes o brincar dele está sendo jogar pedra na janela do vizinho, está sendo outras coisas, e que isso não é um brincar saudável. Então, quando, imagino, e gostaria das suas colocações também, Desirê, se brinca principalmente na escola, na época que se é para brincar, na época que... Porque, claro, a gente diz, brincar se brinca, óbvio, mas tem momentos que precisam já começar a agregar conteúdo e tudo mais, então é outra situação. Mas que também quando a gente deixa a criança brincando, a gente precisa que eles também sejam a construção de regras, né? O brincar, ele tem também essa função da construção das regras, dos limites e como a Veri antes falou também, a convivência com o outro. A minha brincadeira, às vezes, não é a brincadeira que o outro quer brincar. Então, como a gente vai fazendo, né? Então, aquela questão, assim, da educação infantil é sempre resolvendo os conflitos que acontecem, né? Ou um quer o mesmo brinquedo, então vamos dividir o tempo, vamos brincar cada pouco com uma brincadeira. Então, esses momentos a criança aprende muito. E é bem como tu colocou, assim, também. Os pais dizem para a criança, vai lá brincar. Mas tem que dar a primeira orientada. E aí depois, sim, quando a criança já construiu esse simbólico, já está com essa habilidade, ela vai saber brincar sozinha. É isso aí. Veri, colocações para essa manhã sobre a importância do brincar. Eu acredito assim, Laura, que a gente reforçou bastante a importância e nem falamos de todas as habilidades que desenvolvem o brincar.
Eu espero que as pessoas que nos assistiram e ainda vão assistir, né, os pais, falando em pais, e também alguns professores, porque nem todos têm essa consciência, levem em consideração que o brincar não é uma atividade desnecessária, não é um passatempo, não é um entretenimento somente. Ele é muito mais do que isso. Então, a criança desenvolve todas as habilidades da parte física, do mundo da imaginação, do vocabulário, do respeito às regras, às normas de cooperação, quando brinca com as outras crianças. E que a gente compare o nosso tempo de infância com a infância que os nossos filhos estão tendo hoje. Então, o Fabiano colocou ali exemplos de quando ele era criança, todas as experiências que ele passou e que fazem com que ele seja a pessoa que ele é hoje. Então, assim, os pais precisam parar um tempo e comparar como era o meu tempo de criança, o meu tempo de infância, o que eu fiz que serviu para mim hoje, o que deu certo, o que não deu certo. E a gente sempre coloca que as crianças, elas vão aprender com as próprias experiências, não com as experiências dos pais. Então, se você falar, filha, não vai ali que você vai cair, filha, não vai ali que você vai cair, porque você caiu, a sua filha vai subir no sofá, e se ela cair, ela vai aprender, que se ela subir no sofá, ela vai cair. Ela aprende com as experiências dela. E sempre vou lembrar do pediatra, do Dr. Neri Volpato, que foi o pediatra das minhas crianças, e ele sempre me dizia: casa de primeira, filho de segunda. Filho de segunda, casa de primeira. Então, se você tem uma casa impecável, que também vem ao encontro do que ele falou das algazarras dentro de casa, uma casa impecável com tudo no lugar, tudo super limpo, organizado, quem não gosta, né? E você tem crianças, você vai ter uma criança de segundo. De segundo, ele quer dizer, está deixando a criança em segundo lugar. Agora, se você tem uma casa de segunda, claro que dentro das normas, né, do limite certo, você vai ter um filho de primeira. Então, a gente nunca tem que dar mais importância à casa, nunca se deve dar mais importância às roupas da criança do que as atividades que essa criança precisa desenvolver, do que a gente precisa proporcionar a ela para ela ser um adulto saudável. Com certeza, Veri. Ótimas colocações. Colocações para essa manhã, Desirê? Quero agradecer muito o convite, né? Dizer que realmente foi um prazer falar do que eu amo, né? Que é trabalhar com educação infantil, com educação especial. E dentro do brincar, realmente eu priorizo muito na minha atuação a aprendizagem por meio do brincar. Porque sempre que eu começo um conteúdo, vamos supor assim, né? Novo, sempre parte do brincar. Sempre parte do lúdico, da parte da vivência da criança. Porque aí, às vezes, a aprendizagem ocorre sem esforço, né? Não precisa ser aquilo assim, a criança tem que aprender, tem que aprender, tem que aprender. Ela vai aprender por conta, brincando, no momento que ela estiver pronta. Então, peço aos pais que proporcionem momentos, vivências de aprendizagens. Vamos deixar as crianças mais sujinhas, né? Com mais vivências, assim, ao ar livre. Claro, a gente sabe toda a questão da pandemia está dificultando muito isso. Mas, então, assim, principalmente na área da educação, ter esse respeito pelo papel do educador, entender o quanto a brincadeira é valorosa na educação infantil, principalmente, e aí assim a gente vai construindo uma educação, uma aprendizagem para formar futuros, né, adultos mais criativos, que se empenhem mais em proporcionar coisas novas, porque a gente quer tantas coisas novas, mas é bem isso, precisa partir de algum lugar, e esse lugar é a educação infantil. Maravilha, Desirê, muito obrigada, gurias. Sempre um prazer tê-las a ver todas as quintas-feiras. A Desirê já veio uma vez, já está novamente aqui e sempre muito bom te receber, sempre com conteúdo muito especial para quem está em casa, para que possa compreender e levar um pouquinho disso. Se uma coisinha fica aí que pode já ajudar no dia a dia, já é grande coisa, né, Desirê? E Fabiano Dias, teus recadinhos para essa manhã?
Bom, como eu falei antes sobre o Trem de Lata, a última música, né, antes da gente voltar para esse bloco, chama-se Trem de Lata, uma música cantada, interpretada pelo Wilson Paim. E eu quero agradecer as gurias, né, por esse papo bacana, né, por esse espaço onde a gente pode falar sobre as vivências e tudo mais, esse papo de educação que eu adoro, que eu gosto de compartilhar as minhas experiências, assim, né, e então deixo um abraço para todo mundo, muito obrigado por nos assistir, obrigado Laura, obrigado Conecta e até terça-feira. Com certeza. Pessoal, Veri. Eu só quero terminar com uma frase que eu disse que eu não tinha lembrado, mas eu tinha anotado ela aqui, que eu acho que vem bem ao encontro do que a gente colocou nessa manhã. Abre aspas. Não deixamos de brincar porque envelhecemos. Envelhecemos porque deixamos de brincar. Fecha aspas. Do George Shaw. Então, é bem isso aí. E quero agradecer a Desirê. Eu percebi que quando ela falava no brincar e na profissão dela e na atividade que ela faz, o olhinho dela brilha muito. E essa é a essência do bom professor, é gostar daquilo que a gente faz. Então, muito obrigada por estar aqui, por trazer todo esse conhecimento. Te agradeço, Laura, muito por estar sempre em contato com a educação, o Fabiano pelas músicas maravilhosas, e agradecer todas as pessoas que nos assistiram nessa manhã e a loja Rubs. Um beijo para a Ju e para a Nayara e muito obrigada por me vestirem todas as quintas da educação. E que linda que a Veri tá. Bom, ela tá sempre impecável, mas hoje obrigada, eu gostei Laura, muito porque é o meu olhos. estilo. Lindo. Pessoal, muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa manhã, o pessoal que tá aqui comigo. E espero vocês amanhã às 10h30 no programa Algo a Mais. Fiquem com o Expresso, meio-dia. Música, Fabiano. Jogando bola no fundo de algum potreiro, na ingenuidade de uma roda de ciranda, um trem de lata com inúmeros vagões, pelos rincões dessa vasta sesmaria. Um trem de lata com inúmeros vagões, pelos rincões desta vasta sesmaria.